iremos conhecer um pouco mais sobre os impostos. Quais são eles, como eles funcionam, quais são os seus tipos. Então vamos começar. Bom, primeiramente, para que servem e como funcionam os impostos. A principal forma de um governo se financiar, uma das principais formas de ele se financiar é através dos impostos. Então assim, imagine que você tenha seu trabalho, ganhe seu salário, essa é a sua forma de financiar. O governo não tem um trabalho, então assim, a forma de que ele tem para se financiar é cobrando impostos, emitindo títulos públicos, enfim. E ele tem a obrigação de retornar esses impostos em benefício à população. Bom, ele pode ser federal, estadual ou municipal. Então temos esses três tipos de impostos. E eles incidem principalmente sobre renda, investimentos, financiamentos, consumo e propriedades. Mas eles também podem incidir em cima de outros temas. Bom, imposto sobre a renda. O principal deles é o imposto de renda, já conhecido imposto de renda. Ele é baseado em uma tabela que é atualizada todo ano pela Receita Federal. Então assim, todo ano a tabela de declaração de imposto de renda é alterada, então você tem que constar todo ano. Pessoas de uma determinada renda não precisam, ficam isentas de declarar imposto de renda. Então se você ganha até um limite ali estipulado pela Receita Federal, você não precisa declarar imposto de renda, mas como disse, essa tabela muda todo ano, então vale a pena ficar atento. O empregador recolhe o imposto para o trabalhador com carteira assinada. Então se você trabalha em um lugar com carteira assinada, você não precisa se preocupar em pagar o imposto de renda todo mês. Você apenas tem que pegar os informes de declaração de imposto de renda. E ele é declarado, qualquer tipo de investimento, de rendimento que você tenha, é declarado no imposto de renda. Então se você tem aluguéis, você tem que declarar, investimentos que rendem alguma coisa para você, você tem que declarar, salário. Então todos esses tipos entram no imposto de renda. Um outro imposto sobre a renda é o INSS, o já conhecido INSS, que é o imposto da Previdência Social. Então assim, a alíquota do INSS pode variar de 8% a 11%, e dependendo da sua faixa salarial. A tabela de faixa salarial, ela é atualizada também toda vez que tem um aumento no salário mínimo. Então assim, a gente ainda tem aumentos no salário mínimo todo ano, então praticamente todo ano a tabela do INSS é atualizada. Imposto sobre o consumo agora, aqueles que incidem toda vez que a gente consome alguma coisa. O principal deles é o ICMS. Ele é um imposto estadual, então cada estado tem uma forma para calcular o ICMS, que varia de estado para estado. E bom, ele é um imposto primariamente pago entre empresas, mas só que assim, como ele é pago toda vez que há transferência de mercadorias entre empresas. Mas você não pode transferir isso quando você compra. Nós somos os consumidores finais, então quem paga esse imposto somos nós. A empresa pode ter crédito e débito de ICMS. Então assim, todo final do mês ela apura toda a mercadoria que ela comprou e vendeu, ela pode ter um débito ou crédito desse imposto. E quem realmente paga o ICMS, como eu já disse, somos nós consumidores, porque nós somos consumidores finais e não podemos repassar esse ICMS para outra empresa, por exemplo. Bom, agora iremos falar dos impostos sobre investimentos e financiamentos. O principal deles é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Ele está presente e incide sobre operações de crédito, câmbios, seguros e movimentações com títulos e valores imobiliários. Isso quer dizer que toda vez que você buscar crédito ou fizer alguma operação com câmbio, contratar algum seguro ou então fazer alguma movimentação com títulos imobiliários, o IOF vai estar incidindo sobre essas duas operações. Ela é uma alíquota que muda constantemente pelo fato de ser um imposto regulatório. Então assim, alguns especialistas defendem que o IOF é uma forma de governo conseguir ter uma percepção maior sobre a demanda por crédito no mercado. Então assim, ele é um imposto regulatório e por isso ele não precisa ser previamente aprovado por vários órgãos. O governo pode simplesmente ir lá e alterá-lo para conseguir controlar melhor o mercado de crédito, por exemplo. Vale sempre ficar atento ao custo efetivo total do seu cartão de crédito. Então assim, toda vez que chega a sua fatura do cartão de crédito, não olhe só as suas compras, olhe também o que você está pagando a mais. Ali provavelmente vai estar o IOF. Então assim, vale muito a pena ficar atento ao custo efetivo total. O IOF geralmente aparece
nos investimentos quando você vende um título de renda fixa antes do prazo. Digamos que você tem um CDB com vencimento para 2019 e você não quer esperar até o final do prazo, você vende ele em 2018. Muito provavelmente você vai pagar o IOF no momento dessa venda, que é um tipo de imposto. O mesmo acontece com as LCIs e LCAs quando você vende antes do prazo de 30 dias que você está com a letra de câmbio, letra de crédito imobiliário ou do agronegócio. O imposto de renda também incide sobre os investimentos. Então assim, a pessoa física não precisa se preocupar em pagá-lo. Toda vez que você tiver algum rendimento, o imposto de renda vai ser recolhido na fonte já. Então não se preocupe, apenas saiba que você vai estar pagando imposto de renda. No mercado de renda fixa, o imposto de renda tem uma alíquota regressiva. Isso significa que quanto mais você deixa seu dinheiro rendendo, uma alíquota menor de imposto você paga. A Previdência Complementar trabalha com alíquotas regressivas e progressivas. Vale ficar atento a essa diferença. Enquanto na regressiva, quanto mais você deixar uma alíquota menor, você paga. Na progressiva, quanto mais você recolhe, maior vai ser a alíquota. E nós temos mais informações sobre impostos em outros vídeos exclusivos sobre os investimentos. E agora uma última dica: sempre vale a pena ficar atento aos impostos que você paga. Eles geralmente são impressos nas suas contas, então sempre dê uma olhada, porque você vai adquirir muito conhecimento sabendo exatamente o que você paga e você vai conhecer muito mais sobre o seu custo. Bom, então por hoje é só, ficamos por aqui.